Saberás que em todo tempo estive a seu lado. Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. Pudesse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Eu sei que entenderás. Poderoso és para Deus e para mim. Se caso precisar, podes contar comigo. Precioso és.
Pra você ficar mais visível na janela. Isso. Tá bonito, José. Pode olhar pra ele, tá? O céu tá muito bonito, mas... O Paulo já tá virado? Já. Podemos nos assentar. Quero cumprimentar a todos nessa tarde, com uma boa tarde, e desejo que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Paulo, tá bonito.
pela vida da nossa irmã Karine, Fabrício. Deus abençoe cada um. E nessa tarde, gente, em nome dos noivos, eu quero agradecer a presença de cada um presente nessa solenidade. Em nome dos noivos aqui, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aqui reunidos para realizar esse santo matrimônio do nosso irmão Paulo e da nossa irmã Karine, que após um período de se conhecerem, de orarem a Deus, chegaram à conclusão de que foi Deus que preparou a Karine para o Paulo e preparou o Paulo para a Karine. Nós estamos aqui nessa tarde para confirmar isso diante de Deus e diante dos presentes aqui nessa tarde. Sou o pastor Charles, da Assembleia de Deus. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Antônio Messias da Silva. E também quero parabenizar o casal por essa tão importante decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Falando de casamento, gente, a primeira passagem bíblica que vem na nossa mente sempre é em João capítulo 2, onde nós temos a história das bodas que aconteceram em Caná, na Galileia. E nós somos sabedores de que era uma festa que acontecia, durava 7 dias consecutivos, e em um desses dias faltou um elemento que é considerado importantíssimo na tradição judaica, que era o vinho. E se falta aquele elemento, os noivos seriam considerados mal organizadores, seria uma espécie de vexame para eles. E o importante naquele casamento, o que fez a diferença neles, foi eles terem convidado com antecipação a presença do doce e nazareno Jesus Cristo. E nessa tarde, nós iremos iniciar este ato fazendo da mesma forma que fizeram. Vamos convidar o nosso Jesus Cristo para que esteja sobre a vida de vocês, sobre a decisão de vocês, sobre o relacionamento hoje e até o arrebatamento da igreja, né? Eu queria convidar a todos, se pudessem, nesse momento, orar a Deus comigo, pedindo a presença de Deus, consagrando esse altar, consagrando a vida deles, em nome de Jesus. Se você puder, tiver condições de se colocar sobre os pés, eu queria convidar para a gente estar orando a Deus. E peça com fé, peça que Deus esteja presente aqui neste ambiente. Peça que Deus direcione cada palavra. Senhor, nessa tarde, nós estamos aqui reunidos diante, ó Deus, do Senhor, realizando um propósito do Senhor aqui na face da terra, que é o santo matrimônio, a construção da família. E nós estamos aqui diante, Senhor, do Paulo e da Karine, que decidiram-se, após serem direcionados e instruídos pelo Senhor, a tomar essa decisão de se unirem nesse ato matrimonial. Pedimos que a bênção do Senhor esteja estendida sobre eles. Nós consagramos esse altar, consagramos esse ambiente, tudo para a glória e para o louvor do Teu nome. Que sejam nessa noite abençoados em nome do Pai, nessa tarde abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Jesus, cada pessoa que veio, que deixou o seu lar e veio, Senhor, demonstrar afeto, demonstrar o amor que tem para com este casal. Abençoe cada um em nome de Jesus. E você que pode, diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento. E nós fazemos aqui, gente, como de costume, os atos, as instruções de como deve ser o proceder de um homem e de uma mulher de Deus. A gente tira essas instruções da palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual que Deus deixou para nós, seres humanos, de como viver aqui nessa terra. Não é da forma que a gente pensa ou imagina.
A palavra de Deus é o manual. É bem atual, a gente vai falar que é o Waze, né? O GPS do cristão, de como proceder, de como agir, em qualquer momento da nossa vida. E sabendo disso, nós iremos fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, e dentro desse texto a gente vai extrair algumas lições sobre o casamento, e lições individuais para a Karine e para o Paulo, e no final uma lição que pode aplicar não só a eles, mas a todos aqui presentes. Vamos aqui ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 2, o versículo é o 18 e também o versículo 24. Tá, Karine? Tá, Paulo? Gênesis está escrito o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja idônea. O versículo 24: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E diante desse texto a gente vai extrair algumas verdades bíblicas sobre o casamento. Sei que com uma alegria muito grande no coração, deixando esses dois aqui sobre o altar do Senhor. Então vamos lá, algumas verdades dentro do texto bíblico. A primeira coisa que a gente aprende sobre casamento. Quando Deus disse em Gênesis, no versículo 18, Deus olhou para a humanidade, cara, e ele viu que o homem estava sozinho. E ele olhando aquilo, a conclusão que ele chega é: não é bom que o homem esteja só. E ele vai traçar um plano, um propósito. Qual é o propósito que Deus fez, pastor Charles? Deus disse: eu vou fazer uma auxiliadora, ou uma adjuntora idônea para que esteja diante dele. E então nós aprendemos que a primeira verdade sobre o casamento é que o casamento, ele é uma coisa muito boa. É um ato muito bom, planejado pelo próprio Deus. E vocês estão nessa tarde realizando algo que é muito bom aos olhos do Senhor. Como tem sido difamado por aí, como tem sido mal falado por aí, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que hoje a bênção de Deus está sendo derramada sobre vocês, porque vocês estão diante da vontade do eterno nosso Salvador. Continuando o texto, além de ser bom, o casamento vai dar mais algumas instruções para a gente. Versículos seguir, nós iremos extrair mais algumas verdades. Ainda no versículo 18, nós temos Deus falando que ele faria uma auxiliadora, uma adjuntora, idônea. E aí a gente para estudar o texto e pergunta: o que é idôneo? O que é idoneidade, né? E aí o dicionário vai dizer que idoneidade significa adequado, próprio, que tem condições para desempenhar certas funções ou cargos. E lendo isso, gente, eu entendo que existem certas coisas, Paulo, certas funções dentro de um casamento, que o homem precisa entender que ele não vai realizar sozinho. Existem funções que somente a mulher tem essa condição de realizar, cara. O homem precisa entender isso. O homem precisa quebrar um pouco aquele machismo que existe dentro dele e dizer: não, Deus me deu a minha mulher e existem coisas que eu sou limitado para fazer, mas Deus deu a bênção sobre ela que ela tem condições de realizar. Continuando o texto, mais algumas verdades. Lá no versículo 21 e 22, a forma que Deus achou para fazer a mulher dentro do seu plano foi colocar o homem em um sono profundo. E quando Adão dorme, Deus vai fazer um procedimento cirúrgico muito invasivo. Vai abrir a sua lateral e vai tirar do homem uma costela. E dessa costela Deus faz a mulher e ele fecha aquele local que ele abriu, né? E eu li esse texto e a verdade que a gente aprende é que Deus retirou uma costela, mostrando a entender que o casamento é uma mulher e um homem. Perceba que a palavra está no singular, é uma costela. Pastor, mas e se a costela
um dia for, e se eu achar outra costela? Não é aceitável isso, né? Principalmente diante da Bíblia e principalmente também diante das leis civis que proíbe a bigamia dentro do Brasil, de acordo com o nosso Código Civil. Então, o texto vai nos ensinar que casamento é uma mulher e um homem. Continuando o texto ainda, mais uma verdade. O versículo 24 vai deixar uma palavra para a gente que às vezes pode tocar um pouco profundo no coração dos pais, né? Que educaram a criança, ensinaram a criança valores, investiram no Paulo, investiram na Karine, valores, tempo. E aí quando o texto 24 diz, e deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Perceba que deixará o varão. Ou seja, quando o homem deixa a mulher e se une à sua mulher, traz para a gente o começo de um companheirismo, de uma amizade. Casamento, a gente aprende que é algo em que deve haver companheirismo, amizade entre o casal. Não é mais somente Karine, não é mais somente o Paulo. Somos nós a partir deste momento. E não é levar os pais para dentro do casamento, é deixar o varão, o pai e a mãe, né? Infelizmente a gente vê. Eu sou sermão? Não. Casamentos em que a gente tem uma influência externa de pais dentro de relacionamentos. Isso tem influenciado de forma negativa alguns casamentos. E com a bênção de Deus, hoje nós acreditamos que Paulo e Karine serão ambos um só, sem influências externas, somente os dois tomando as suas decisões no casamento. E a última verdade dentro do texto 25, o versículo 25 diz, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam um do outro, ou seja, o casamento também não deve haver essa vergonha da mulher com o marido e do marido com a mulher. Não deve mais haver isso. Os dois se tornam uma só carne. E aí quando eu olhei para o texto e perguntei, mas se não deve haver vergonha, qual é a palavra antônima a vergonha? O antônimo de vergonha é honra, dignidade, confiança, mérito, glória e respeito. Ou seja, o casamento deve haver dignidade, respeito uns para com os outros, respeitar as decisões uns dos outros. Essas são as verdades sobre o casamento. E agora, pontualmente, quero deixar reflexão individual para a Karine, para o Paulo, e aí depois uma para o casal junto. Primeira exortação que nós temos na Bíblia é em Efésios 5, 22 e 24. E aí, como o texto vai ser bem claro, nós vamos fazer uma breve explanação, né? Karine, Efésios 5, 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Sujeição é o que Paulo nos exorta para as mulheres, Karina. Respeito ao marido, às suas decisões. Mas por que isso, pastor? Tem que ficar debaixo de toda decisão nele? Não. O problema que aconteceu em Gênesis foi que a Eva tomou uma decisão precipitada sem antes consultar ao nosso amigo Adão. E por isso houve uma confusão naquele relacionamento. Então, sujeição seria os dois entrarem em um acordo e decidir-se os dois juntos. Segunda aplicação que eu queria trazer é em Provérbios 14, 1. Diz o seguinte: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Eu quero ler aqui uma passagem escrita que eu li, que eu escrevi. O fato dessa mulher ser chamada sábia indica primeiro que ela teme e reverencia a Deus. Por quê?
A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, ou o temor, é o princípio da sabedoria. Com todo cuidado e toda dedicação, ela edifica a sua casa, fazendo-a prosperar, pois aprendeu que a sabedoria traz a alegria e a prosperidade que ela deseja para a sua família. A mulher sábia, cara, cuida de seu lar de modo a torná-lo um refúgio para os que vivem nele. Ela edifica o seu lar fazendo escolhas sábias em seus relacionamentos com seu marido e seus filhos. Ela se esforça no seu casamento, sabendo que a intimidade não acontece naturalmente, mas que precisa ser desenvolvida. Todo o processo de edificação é demorado, como indica a imagem de um tijolo sendo assentado sobre outro, e assim sucessivamente até que uma casa firme e segura tenha sido construída. A mulher insensata, pelo contrário, destrói seus bens e relacionamentos com as mãos, sua língua, sua preguiça e sua falta de interesse. E a minha oração é que Deus continue dando você sabedoria. A mulher sábia edifica o seu lar. Que Deus te dê instruções, que você seja guiado na palavra de Deus para edificar o seu lar. E para Paulo, uma exortação para os homens, é um texto que também está em Efésios, o capítulo 5, versículo é o 25 ao 31. Exortação para o homem, sobre como deve se portar com a sua esposa. Efésios está escrito: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para representá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, a si mesmo se ama. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele, como Cristo amou a igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É um dever que o homem tem, não é uma escolha. É uma obrigação o homem amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. É inadmissível você ver um homem bem cuidado, bonito, e aí você olha para a esposa está maltrapilha, descuidada, abandonada, e você diz: esse homem não tem amor nenhum pela sua esposa. Se o homem veste bem, se o homem come bem, se o homem vive bem, da mesma forma ele deve prover isso para a sua esposa. O homem é o provedor do lar, o que cuida do lar. Uma mulher, quando deixa o seu lar, ela quer encontrar, no mínimo, a mesma condição que ela encontrava dentro da sua casa, no lar que o homem vai levar ela. Os mesmos cuidados que ela tinha, o seu pai cuidava bem, ensinava bem. Quando ela chega no seu lar, ela também quer ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado. Então essa é a instrução que Paulo deixa para nós homens. E referente ao casal, a última, conselho conjunto. É algo um pouco mais íntimo, mas não vai ser a ponto de tirar as crianças do ambiente não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E você que me escuta, maridão e mulher, presta atenção. Deus vai falar conosco também nesse versículo. Conselho conjunto. Provérbios 5, 15 ao 20. Bebe água da tua fonte e das correntes de teu poço. Derramar-se-ão as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como a serva amorosa, a gazela graciosa. Os seus seios te saciem em todo o tempo e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. E por que, filho meu, te deixaria atrair por outra mulher e te abraçaria ao peito de outra estranha? E eu leio o texto e a gente vai partir para um outro ato, mas o texto é importante. Deus aprova o relacionamento no qual o marido e a mulher suprem as necessidades físicas um do outro por meio das relações sexuais. Tanto o marido quanto a mulher têm necessidades sexuais que devem ser supridas pelo casamento. E cada um dos cônjuges deve atender às necessidades do outro e não às suas próprias. Pastor, mas que palavra é essa?
Importante dentro do casamento a gente frisar isso, gente. O pessoal casa e esquece às vezes que tem responsabilidade. O corpo do homem, segundo a Bíblia, não é mais dele. O corpo da mulher, segundo a Bíblia, não é mais dela. Pastor, o senhor já viu caso? Já vi caso. Uma confidência que me fizeram, pastor, tem 1 ano já. Procuro e ela diz, não, aqui você não toca. Então está fora da Bíblia isso, a gente precisa sentar e rever esses conceitos. Vamos lá, terminando. Os propósitos da intimidade sexual. Conhecimento íntimo, primeiro propósito. Unidade, quando existe essa união entre os dois se conhecem e se unem. Terceiro, consolo. Quarto propósito dessa intimidade sexual, procriação. Quinto propósito, relaxamento e divertimento. E o último e muito importante, uma defesa contra a tentação. Não acha em casa, aí a Jezabel chega, rapaz, você tá bonito. Ou então você chega no trabalho, o rapaz diz para a moça, a mulher arruma toda e o marido nem percebe. Quando chega no trabalho, você fez a sobrancelha, filha? Fiz, você reparou? Então esse propósito é muito importante. E eu termino agora. O marido deve encontrar satisfação e alegria com sua esposa e se preocupar com as necessidades dela. A esposa deve estar à disposição dele, fazer preparativos e planos, demonstrar interesse e sensibilidade para com as necessidades do marido. Diante disso, de tudo o que a gente viu até agora sobre o casamento, o meu desejo é que o relacionamento de vocês seja valioso, assim como o metal que é feito a aliança. E nós faremos agora a entrada dessa aliança, selando este matrimônio. Eu queria estar convidando agora os músicos a se preparar. A gente já vai estar recebendo as alianças. O casal pode virar, né? Para a gente estar recepcionando isso. Muito bem, estão aqui as alianças em mãos. E nesse momento eu queria convidar o pastor Marcos Teixeira, pastor que é o pastor do nosso irmão Paulo. Eu senti muito honrado em convidar o senhor, pastor. Eu queria dar essa honra aqui. A Bíblia diz: dar honra a quem tem honra. Boa tarde a todos, com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe Paulo, Karine. É um privilégio para mim poder estar aqui abençoando as alianças. Esse momento tão ímpar, tão importante. É um significado tão importante. Essas alianças significam o pacto ao qual vocês estão fazendo. A aliança tem como símbolo de
de eternidade, de amor, de longevidade. Esse pacto ao qual vocês estão fazendo, que o Senhor possa, de forma poderosa, estar abençoando vocês, no nome de Jesus. Vamos consagrar ao Senhor, então, essas alianças, no nome de Jesus. Senhor, queremos, neste momento, aqui neste altar, consagrar ao Senhor essas alianças, que simboliza o pacto, que simboliza o amor, que simboliza a eternidade, que verdadeiramente, ó Deus, ao colocar essas alianças em seus dedos, eles possam entender o pacto ao qual eles estão fazendo um com o outro, mas acima de tudo, fazendo com o Senhor. Que a cada dia eles possam entender esse compromisso ao qual eles estão fazendo um para com o outro. Ó Deus, aqui está uma parte da tua igreja, ó Deus, que está neste momento abençoando essas alianças, juntamente com esse casal. Assim nós consagramos ao Senhor essas alianças, para louvor e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Agora nós vamos entrar no momento dos votos. O casal vai virar um para o outro e vão aqui verbalizar o que estão sentindo nessa hora, o que prepararam, os votos de cada um deles. Então, bom, a nossa história se iniciou no meu último ano do ensino médio. Foi em 2014 quando tudo começou. Você entrou na sala e se apresentou como professor de física. Confesso que quando te vi, não me apaixonei pela primeira vista. Na verdade, te achei meio... Realmente não te achei. Você que se achava demais e isso me irritava. Mas passou-se os dias e percebi que você viu algo diferente em mim. Algo que te chamou a atenção de alguma forma. E depois que isso aconteceu, tudo cooperou a nosso favor. Inclusive um trabalho de feira científica, na qual houve um sorteio. E quem teve a sorte de representar meu trabalho? Você. Parecia obra do acaso, mas eu sei que foi a mão do Senhor. Então, fizeram um grupo no WhatsApp e meu número estava lá. Então, você logo aproveitou a oportunidade e me enviou mensagens. Depois de muita insistência, tivemos nosso primeiro encontro. E ali, vi que você era diferente. Tinha algo em você que me trazia um sentimento bom. E acabei desconstruindo aquela imagem de irritante que eu tinha sobre você. Assim o tempo foi passando, você foi amolecendo meu coração e eu finalmente me apaixonei por você. E hoje nós estamos aqui celebrando o nosso casamento, a nossa união, o nosso amor. Confesso que casar nunca foi um desejo que criei dentro do meu coração. Mas depois que te conheci, isso mudou completamente. Hoje não quero somente me casar com você, mas cumprir cada voto dito nessa tarde, vivendo o resto da minha vida ao seu lado, construindo com você a nossa família, o nosso lar. Eu sei que foi Deus que nos uniu, com o propósito de exalar o bom perfume dele onde quer que passarmos, que possamos ser a referência de um casal abençoado, sábio e realizado. Obrigada por ter me escolhido, por ser o amor da minha vida e por me fazer cada dia mais feliz. Te amo mais que ontem e menos que amanhã. Oi, meu amor. Diferentemente de você, eu me apaixonei instantaneamente. Não fazia parte do roteiro, mas Deus colocou agora. Enfim, hoje é dia 9/9/2023 e aqui estamos nós, cumprindo mais um propósito de nossas vidas e, acima de tudo, honrando o plano de Deus. Sem sombra de dúvidas, essa foi a cartinha
mais difíceis de ser escrita, pois é tão grande a responsabilidade. Todavia, pedir ao Senhor Jesus direcionamento, discernimento e, acima de tudo, sabedoria em cada palavra da qual irei proferir. Confesso que essa foi uma das tarefas mais difíceis, pois não sabia por onde começar. Então, irei começar com a base de um relacionamento. Eu amo você e prometo sempre te amar. E que a sinceridade, o respeito, a paixão e o amor sejam sempre os valores que sustentam o nosso relacionamento, pois não precisamos de grandes coisas e sim um do outro. Prometo simplesmente estar sempre ao seu lado, sempre mesmo. Eu a amarei mesmo quando brigar comigo para eu não jogar futebol. Mesmo se me irritar, enfim, eu a amarei e nunca deixarei de admirá-la, pois nunca deixarei de aprender com você. Durante esses 9 anos aos quais iniciamos nossa trajetória, você tem sido a melhor namorada do mundo e tenho certeza de que será a melhor esposa. Afinal, é a mesma coisa, só muda o rótulo. Mediante o exposto, prometo 3 coisas: roubar, mentir e trair. Meu Deus. Roubar todas as tristezas para lhe fazer feliz. Mentir para ficar o tempo todo ao seu lado. E trair a morte, pois não seria mais possível viver sem você. Meu Deus, é forte. Uau! Muito bem, diante disso, nós iremos agora fazer, Karine, fazer Paulo, o juramento e a colocação das alianças, tá? Vamos iniciar a Karine colocando a aliança no dedo. No dedo anelar da mão esquerda do nosso irmão Paulo. E aí eu vou te falar umas coisas que repete. Mas diante disso, primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Paulo Sérgio Moreira Oliveira, você aceita como sua legítima esposa Karine Miranda Rodrigues Medeiros para amá-la, respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Sim. Oh, glória. Da mesma forma, Karine Miranda Rodrigues Medeiros, você aceita receber como seu legítimo esposo Paulo Sérgio Moreira Oliveira. Promete ser fiel a ele, amá-lo, respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Sim. Muito bem. Diante disso, agora nós vamos colocar as alianças. Aí você repete. Eu, Karine, recebo a ti, Paulo, como minha legítima, meu legítimo esposo, como meu legítimo esposo, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Pode colocar. Agora, Paulo vai dar um dedo anelar. repete comigo. Eu, Paulo, recebo a ti recebo a ti como minha legítima esposa. como minha legítima esposa. Recebe essa aliança
recebe essa aliança como sinal do meu amor como sinal do meu amor e da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Amém. Pode colocar a aliança e dar um beijo na mão. Você ajuda ela, ajuda. Muito bem. E agora nós iremos, gente, fazer uma oração pelos noivos. Esse momento é que nós pedimos a Deus para trazer a bênção dele sobre a vida do casal. Eu queria convidá-los para ajoelhar aqui e todos, se puder, colocar em pé, estender as mãos em direção ao casal e rogar a Deus as bênçãos sobre eles. Colocar as mãos aqui sobre a Bíblia Sagrada, os dois. Essa foto é importante. Essa foto é importante, ó. Orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nessa tarde nós estamos aqui pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Nós colocamos, a Deus, aqui a aliança, selando esse pacto, ó Deus, que foi feito. Selando, Senhor, esse compromisso que foi feito aqui diante do Senhor e dos homens. Pedimos que o Senhor esteja cada dia com eles, em nome de Jesus. Pai, continue dando vitória, dando força, ó Deus, e que o amor deles seja conforme está escrito na Bíblia, para toda a eternidade. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. E você que concorda, diga um amém bem forte. Amém. Que Deus abençoe o casal, poder levantar. E agora, como o nosso casamento hoje é um casamento religioso, com efeito civil, nós vamos fazer a leitura aqui da habilitação para o casamento. E o casal vai estar assinando. Para isso eu também queria convidar aqui as testemunhas, serão 4. A Nayara Gomes. E você que puder, pode sentar, por gentileza. As testemunhas vão estar vindo aqui assinar. E o casal também. Nayara Gomes Rocha, Anésio Felício, Deisiane Saraiva e Daniel Tiago Luiz Barbosa. Você auxilia aqui para assinar? Antes de assinar, eu vou ler aqui, tá? A habilitação para o... Vamos lá. Certifico que... Vamos lá. Certidão de habilitação para o casamento. Certifico que, decorrido o prazo legal do edital de proclamas do casamento de Paulo Sérgio Moreira Oliveira e Karine Miranda Rodrigues Medeiros, nenhuma oposição de impedimento foi apresentada, tendo sido dada vista ao representante do Ministério Público com parecer favorável, estando os nubentes habilitados a se casarem no prazo de 90 dias, sendo ele de nacionalidade brasileira, solteiro, com 33 anos de idade, engenheiro de segurança do trabalho, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, nascido aos 18/3/1990, nascimento, cartório, registro civil de Prudente de Moraes, filho de José Diniz de Oliveira e Maria Isabel Moreira de Oliveira, residente na rua Milton Ferreira da Silva, 61, Campo de Santana, Prudente de Moraes, sendo ela de nacionalidade brasileira, solteira com 25 anos de idade, microbiologista, natural de Sete Lagoas, nascida aos 16/8/1997. Cartório de ofício registro civil de pessoas naturais de Sete Lagoas. Filha de Ronaldo Rodrigues Medeiro e Madalena Saraiva Miranda Medeiros, residente na Rua das Palmas, 454, Monteal, Sete Lagoas. Os contraentes, após o casamento, passarão a assinar Paulo Sérgio Moreira Oliveira e Karine Miranda Rodrigues Medeiros, e adotarão o regime de comunhão parcial de bens. O referido é verdade no que doou fé, Sete Lagoas, 4/9/2023. E agora o termo de casamento religioso também é necessário ler. Certifico que na data 9/9/2023,
pela Assembleia de Deus Missão Sete Lagoas, em conformidade com os termos da Lei Federal 10.406 de 2002, artigos 1515, 1516, 1525, 1531 e obedecidas as formalidades e exigências legais, foi celebrado o ato de casamento de Paulo Sérgio Moreira Oliveira e Karine Miranda Rodrigues Medeiro, que após o casamento assinam Paulo Sérgio Moreira Oliveira e Karine Miranda Rodrigues Medeiro, sendo ele de nacionalidade brasileira, solteiro, com 33 anos de idade, engenheiro de segurança do trabalho, sendo ela de nacionalidade brasileira, solteira, com 25 anos, microbiologista natural de Sete Lagoas. Observação: o casamento se acha registrado em nível próprio da igreja. Nota: essa certidão deverá ser entregue no cartório civil, o qual habilitou o casamento para devido registro de casamento civil. Amém? Diante disso, agora nós fazemos aqui as assinaturas das testemunhas. E aqui, ó. Depois vocês dois vão assinar. Depois a gente vai preencher tudo isso aqui, tá? Agora, você assinar aqui por extenso, ó. Depois a gente vai preencher todos os dados. Seu pode ser. Tem que assinar tudo aqui pra frente. Ótimo, aí vocês dois. E aqui você assina, por favor. Aqui a assinatura aqui, ó, por extenso. Depois a gente vai estar preenchendo tudo isso aqui. E aqui ele vai assinar. Tá. Aqui, por favor, essa linha aqui por extenso. Depois a gente vai estar preenchendo os dados todos, tá? Depois vocês podem voltar. Assina aqui, né? Aqui você assina aqui, por extenso, sem abreviação. E eu também vou assinar. Muito bem. Terminado os atos, quero agora declarar um momento mais importante. Tendo prometido sua fé e seu amor um pelo outro, e tendo selado seus votos solenes com a troca das alianças, e agora, de acordo com as leis dessa terra em que vivemos, e pela minha autoridade como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Segundo Mateus 19:6, o que Deus uniu, não separe o homem, juntos para toda a vida. E agora, pode beijar a noiva. É só os pais na foto, os pais. Convidar os pais. Sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love and forever. We made these memories for ourselves. When our eyes are never closing, I never forget. I wanna marry you.
mais do que sonhar.